Bolsonaro recebeu então 17 milhões e 200 mil reais por meio de transferências do Pix nos 6 primeiros meses do ano. O COAF avaliou aí que essas transações foram atípicas e podem então ter relação com a campanha de doações organizadas por apoiadores do ex-presidente para o pagamento de multas judiciais. A gente sabe que entre essas multas aí tem multas da Justiça de São Paulo, por exemplo, falando sobre questões e situações em que o ex-presidente deixou de usar máscara, mas a fila é longa, né? Como é que você vê esse movimento que aconteceu aí para ajudar o Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, tá certíssimo dar multa ao Bolsonaro pelas coisas comezinhas que ele fez ao longo da pandemia e pelas quais ele não foi punido ou aparentemente será beneficiado aí com, né, vaquinhas para ajudá-lo. Agora, a popularidade do presidente Bolsonaro ainda é muito grande, a gente tem que reconhecer esse fato. E isso significa que o Bolsonaro vai passar o resto da vida jantando e almoçando de graça, se ele quiser, a depender do apoio dessas pessoas que se declaram bolsonaristas ou muito bolsonaristas. O Bolsonaro virou uma espécie de líder de seita para muita gente. E esse é um problema, aliás, de ordem política, talvez psiquiátrica, com o qual a gente vai ter que lidar enquanto o bolsonarismo existir como movimento. Agora, o que ocorre, e eu acho o que é importante dessa notícia em particular, é menos o fato de que tem gente dando dinheiro para o Bolsonaro. Isso aí sempre haverá, né? Para fugir da justiça, certamente deram dinheiro para o Lula, certamente deram dinheiro para outros políticos também, porque sempre tem gente que apoia políticos, enfim. Mas a questão que se coloca aqui é a seguinte: a julgar pelo que aconteceu e a julgar pela aderência, né, desse movimento do bolsonarismo aí à política nacional, enquanto o Bolsonaro estiver livre, como o Josias falou, enquanto ele não enfrentar as respostas criminais necessárias aos crimes que de fato cometeu ao longo desses últimos 4 anos, ele vai seguir muito influente na política brasileira. E eu até cheguei a comentar, não lembro se aqui com vocês, mas eu já escrevi a respeito disso algum tempo atrás, que quando o Bolsonaro se torna inelegível, isso para ele não é ruim, pelo menos num primeiro momento, porque ele inelegível não precisa se preocupar com nenhuma disputa específica a si na eleição de 2024, ele mesmo que havia sondado a possibilidade de concorrer à vereança do Rio de Janeiro, por exemplo, na eleição do ano que vem, e ele vai estar livre para percorrer o Brasil inteiro como cabo eleitoral de luxo do PL e dos seus apoiadores, seus aliados mais próximos. Então, o que a notícia revela é justamente isso. Ainda há muita gente disposta a votar em quem quer que o Bolsonaro indique. A última pesquisa Datafolha, se não me engano, de junho, fala que, né, um terço do Brasil ainda se considera muito bolsonarista ou razoavelmente bolsonarista, o que dá o tamanho desse vínculo, né, que o Bolsonaro foi capaz de criar com as pessoas. Então, enquanto estiver solto, enquanto não estiver preso e impossibilitado de percorrer o país fazendo discurso, falando bravata e, claro, servindo de cabo eleitoral para muita gente, o Bolsonaro inelegível segue causando danos grandes, enormes à política brasileira e à maneira como a gente quer ver o nosso país daqui para frente. É, o